Olá pessoal, esta é a nossa terceira aula sobre ordenação e hoje nós vamos falar sobre o algoritmo Quicksort. Bom, vamos utilizar para exemplificar o algoritmo Quicksort aqui um vetor de inteiros, ok? Esse vetor vai conter n elementos. Se esse vetor contém mais de um elemento, então nós podemos escolher um elemento como pivô, né? E aí, a ideia do algoritmo é particionar os elementos em dois subvetores, não é? Ou seja, os elementos menores que o pivô e os elementos maiores que o pivô, né? Então, o pivô eu teria certeza que ele está na posição correta, né? Eu vou ter que fazer isso e particionar esse vetor em dois outros, os menores que o pivô e os elementos maiores que o pivô, ok? Depois, a ideia do algoritmo é chamar novamente o método Quicksort para cada um desses dois subvetores. Um exemplo aqui de um vetor para ordenar. Bom, nós podemos escolher o pivô de diferentes formas, mas neste exemplo aqui nós escolhemos o pivô como sendo o primeiro elemento do vetor, ok? Então marcamos ele ali em verde, né, que é o número 40, o índice 0 é o nosso pivô e 40 é o valor atual do nosso pivô, ok? Bom, então, dado o pivô, nós vamos particionar os elementos do vetor de forma que o vetor resultante tenha elementos menores ou iguais ao pivô posicionados à esquerda dele e os elementos maiores que o pivô posicionados à direita, tá? Vamos fazer uma ordenação crescente, tá? Bom, então a ideia vai ser, em seguida, chamar o quicksort para o subvetor da esquerda e chamar o quicksort para o subvetor da direita, o da esquerda do pivô e o da direita do pivô. O da esquerda do pivô vai vai manter o índice inicial do vetor, na nossa primeira chamada ele vai ser o 0, né? E o índice final do pivô vai ser a posição do pivô menos 1. O índice final, então, do vetor vai ser a posição do pivô menos 1. Né? Já para a chamada do quicksort para o subvetor da direita, o índice vai ser o índice do pivô mais 1 e o final, o tamanho do vetor na primeira chamada, né? Ou o próprio índice passado na chamada recursiva anterior. Bom, temos aqui que o pivô é 0, ok? Então, o valor que está posicionado aqui na posição 0 do vetor é 40, né? O valor do pivô do elemento que está sendo marcado como pivô é 40. Né? E vou chamar de índice maior o elemento mais à esquerda do meu vetor e índice menor o elemento mais à direita, logicamente excluindo aqui o pivô. Né? Então, pivô, índice maior, índice menor. O objetivo vai ser levar o índice menor ao encontro do índice maior, né? Caminhar com essas duas variáveis, né? Até que elas se toquem ou se cruzem, não é? Sempre fazendo trocas, né? Para garantir que todos os elementos menores do que o pivô estarão à esquerda e todos os elementos maiores do que o pivô estarão à direita. Vamos ver como vai ficar isso. Então, nós vamos utilizar primeiro um comando while aqui, né? Enquanto o vetor índice maior for menor ou igual a vetor índice pivô, índice maior mais mais. Então, primeiro, 20 é menor do que 40 mais mais, 10 é menor do que 40 mais mais, 80 não é menor. Então, parei com o índice maior apontando para 3. Vou para o próximo laço, enquanto o vetor índice menor, né, for maior do que pivô, 100 é maior do que 40, 30 não é maior do que 40. Então, parei aqui. O próximo passo vai ser checar. Se o meu índice maior for menor do que o meu índice menor, significa, então, que eu quero fazer a troca. Eu vou trocar o 80 pelo 30. Ok? Note que, ao fazer isso, eu já tenho 20, 10 e 30 menores do que 40, e eu já sei que pelo menos o 80 e o 100 ali são maiores do que 40. Ok?
vou repetir isso enquanto o meu índice menor for maior do que o meu índice maior. Ok? Então, vetor índice maior é menor ou igual a pivô, 30 é menor, 60 não. Vetor índice menor é maior do que pivô, 80 é maior, 7 não. Bom, como o índice maior continua sendo menor do que o índice menor, eu troco o 7 pelo 60. Se você olhar agora, nós já sabemos que eu tenho o 20, o 10, o 30 e o 7 menores que o pivô, e também já garanto que eu tenho o 100, o 80 e o 60 maiores do que o pivô. Ok? Como o meu índice menor ainda é maior do que o índice maior, vou voltar. Então, eu vou andar aqui enquanto o meu índice maior for menor ou igual ao pivô. Então, 7 é menor ou igual a 40, vou para o próximo, 50 não é. Agora, eu vou andar enquanto o meu índice menor for maior do que o pivô. 60 é maior, 50 também, 7 não é. E aí eu vou testar. O índice maior é menor do que o índice menor? Não, ó. O índice menor ele já ultrapassou o índice maior, tá vendo? Ao acontecer isso, eu não vou fazer a troca. E eu também não vou continuar o laço. Não é? Meu índice menor não é maior do que o índice maior, então eu não continuo o laço. Não continuo o laço, agora só falta trocar o meu índice menor, que é esse daqui, o índice 4, pelo elemento pivô. Ou seja, o meu pivô está aqui, a posição correta dele é aqui. Se eu jogar o 7 para cá, o 7 é menor, o 40 vai ficar aqui. À esquerda eu vou ter todos os elementos menores do que 40 e à direita todos os elementos maiores do que 40. Tá? E o meu novo pivô agora é 4. Ok? Bom, então já definimos que o nosso pivô está no local correto dele, né? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma chamada recursiva do quicksort para o subvetor da esquerda, que é este daqui, e uma chamada recursiva para o subvetor da direita. Então o quicksort é assim, ele vai pegar um vetor, né? Ele recebe um índice inicial, o índice final, né, daquele vetor, escolhe um pivô, passa todo mundo menor do que o pivô para a esquerda, todo mundo maior do que o pivô para a direita, e feito isso, ele vai chamar quicksort duas outras vezes. Uma para o subvetor à esquerda, outra para o subvetor à direita. E cada uma dessas chamadas vão continuar fazendo outras chamadas para o quicksort, logicamente, enquanto o vetor da esquerda ou vetor da direita tiver pelo menos tamanho 1. Não é? Então, para fazer a análise do quicksort, vamos assumir que as chaves são randômicas e uniformemente distribuídas. Qual é, então, o melhor tempo de execução? Bom, na parte da árvore de recursão que nós temos, não é? Nós sabemos que a partição divide o vetor em dois subvetores, não é? E o procedimento quicksort é chamado para cada subvetor. Então, a profundidade da árvore de recursão seria da ordem de log de n, ok? E o número de acessos, né? Da ordem de n, porque você vai ter a questão do índice maior, índice menor em cada acesso, né? Você vai percorrer até eles se cruzarem, ok? Então, da ordem de n. Bom, o tempo de execução, então, para o melhor caso, seria da ordem de n log de n, muito melhor do que n ao quadrado, né, que nós tínhamos nos outros algoritmos. Qual vai ser, então, o tempo de execução para o pior caso? Bom, escolhendo o primeiro elemento como pivô, né, nós temos essa configuração aqui, índice maior, índice menor, e aí o nosso índice maior ele não vai se mexer, porque o 4 não é menor do que o 2, em compensação o índice menor vai até o pivô, ok? Então nós vamos testar
se o índice maior é menor do que o índice menor. Como não é, vamos testar o while, né? No nosso while aqui, nós testamos se o índice menor é maior do que o índice maior. Neste caso também não é. Então, nós vamos mandar trocar o índice menor pelo pivô, ou seja, ele por ele mesmo, né? E vamos fazer a chamada do quicksort novamente, só que o nosso vetor, nosso subvetor à esquerda é tamanho 0, né? Então não vai adiantar nada, nós vamos fazer a chamada com o subvetor de tamanho n-1, não é? À direita. Bom, e aí o que vai acontecer no pior caso, né? A partição vai sempre dividir o vetor em dois subvetores, um de tamanho 0, o outro de tamanho n-1. E quicksort é chamado para cada subvetor, e aí a profundidade da árvore de recursão é da ordem de n, né? E o número de acessos por partição vai ser da ordem de n também. Essa profundidade da árvore de recursão é que você pode pensar, né, em uma árvore binária onde cada nó possui somente um filho, ok? Você não vai ter dois filhos, você não vai ter a subdivisão em à direita e à esquerda, você vai ter, em cada nó, você vai ter um filho. E o número de acessos por partição também sendo da ordem de n, nós chegamos a um tempo de execução para o pior caso da ordem de n ao quadrado, ok? O que podemos fazer para evitar o pior caso, não é? Então, você pode escolher um valor médio entre 3 elementos do vetor para pivô, não é? Então, você pega 3 elementos do seu vetor, vê qual o que está no meio, né, e usa ele como sendo o pivô. Você também pode, para subvetores de tamanho 3 ou menores, aplicar a pesquisa do tipo força bruta, né? Porque um subvetor de tamanho 1, você já não tem nenhum trabalho de ordenação ali, né? Já para um subvetor de tamanho 2, você pode checar, né? Se o primeiro elemento do vetor for maior do que o segundo, você troca ele de posição. E para subvetores de tamanho 3, se o primeiro é maior do que o segundo, você troca o primeiro pelo segundo, e se o segundo é maior do que o terceiro, troca o segundo pelo terceiro. Isso por quê? Porque no final, né, quando o quicksort estiver se aproximando do final da sua execução, você vai ter várias chamadas para vetores de tamanhos pequenos. Então, você pode resolver esse tipo de situação mais rapidamente sem causar outras chamadas recursivas. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre listas lineares. Até lá!